Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu louvo ao nosso eterno Deus por nos ter conduzido até aqui em paz. Eu e a minha esposa. Agradeço ao pastor Walter, um nobre amigo, pastor e um ótimo conselheiro, e a igreja aqui em Cavaleiro, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, falar do reino de Deus é apresentar para o mundo um novo caminho, uma nova possibilidade, uma nova porta que Deus abre para a humanidade, para que todos se arrependam, se entreguem a Jesus e possam, junto conosco, festejar, celebrar a glória do reino de Deus. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós encontramos Jesus se expressando da seguinte forma: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, eu sempre perguntei a Deus: Senhor, na prática e na Bíblia, como é que eu posso encontrar outras referências que me faça compreender de uma forma melhor o reino de Deus? E o que significa isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí eu gostaria que vocês lessem comigo também o que está escrito em Mateus capítulo 4, aqui está uma explicação prática, direta e clara de como nós podemos entender o reino de Deus, celebrar o reino de Deus. Leiamos todos. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-o: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim,
o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavras de Jesus para os nossos corações. Amados irmãos, nós podemos imaginar na primeira leitura que nós fizemos desse texto, que o reino de Deus consiste em primeiro lugar adorar e invocar o nome do Senhor. Mas sob que condições? Como nós iremos entender isso na prática? É o próprio Jesus que nos ensina isso. Isso acontece na provação, no deserto. E nós podemos imaginar, olha que desvantagem de Jesus. Conduzido ao deserto, 40 dias sem comer e sem beber, o diabo vem e apresenta a Jesus pedras e pede para que ele transforme essas pedras em pães. Lembre-se, amada igreja, quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus receberá do Senhor o conforto dos céus. Essa é a mensagem que o mundo não entende, de achar que nós estamos em desvantagens, sozinhos, em uma sociedade extremamente erotizada, em uma sociedade corrupta, em uma sociedade fraudulenta. Diz o texto bíblico que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e nos dias de hoje nós podemos dizer que para celebrarmos o reino de Deus, nossas vidas, elas estão sendo conduzidas pelo Santo Espírito de Deus, para resistirmos a todas as tentações, sensualidades e seduções deste mundo. Resistimos forte, consciente, primeiramente, que a minha vida ela é conduzida pelo Santo Espírito. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E como eu posso buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Tendo uma vida conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Esse mesmo Espírito, meus irmãos, estava presente na criação do mundo, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. É Deus ensinando a Jesus para que ele prepare os seus discípulos, para que os seus discípulos fortaleçam as igrejas, para que as igrejas celebrem o reino de Deus. Mas para isso, nós precisamos resistir às tentações deste mundo, às sensualidades, às atrações. Homens e mulheres cheios do Espírito, ensinando a este mundo que Jesus Cristo é a única esperança, e mostrando a esse mundo que o Espírito de Deus está sobre nós. E se o Espírito de Deus está sobre nós, nós estamos prontos para resistirmos a todas as provocações. Ora, o diabo apresentou a Jesus o que o homem mais gosta: de poder, de exibir o seu poder, de mostrar a sua força, de dizer para os outros que é mais potente, mais poderoso, que tem mais condição, que ostenta mais bens. O diabo mostrou a Jesus toda a riqueza do mundo e disse para Jesus: não desperdice isso. Nós temos que aprender, amados irmãos, que a igreja não é e nunca será um ambiente acadêmico. A igreja não é guiada pelas nossas capacidades. A igreja não é guiada pelas nossas teorias. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E se nós sobrevivemos hoje, se nós resistimos hoje, e se hoje a igreja chegou a 82 anos de existência, celebrando o reino de Deus, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque é o Espírito de Deus que está conduzindo esse ministério para salvar vidas. Resistir às provocações deste mundo, que são tantas, inúmeras,
e algumas vezes vem com ataques agressivos. E se você não estiver, em primeiro lugar, com o Espírito de Deus conduzindo a sua vida, você vai perder. Você vai perder para o Face, para o WhatsApp, para o Telegram, para o Instagram. Porque essas redes sociais, se não forem utilizadas com equilíbrio, o que nós mais encontramos nesses ambientes eletrônicos, irmãos, sedução, convites indecentes, propostas imorais. E se nós não estivermos conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, cairemos. E diz o texto bíblico: e grande será a queda. Por isso, amados irmãos que estão me ouvindo aqui, se nós queremos celebrar o reino de Deus, se nós queremos celebrar esse momento belíssimo, lembre-se, uma condição essencial para a sua vida: você não pode deixar de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, para nós celebrarmos o reino de Deus com alegria e com satisfação, eu preciso estar firme na palavra. Paulo estimula Timóteo: prega a palavra, não prega a tua vida, não prega conceitos que você não consegue dominar. Prega a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, porque através dela você vai resistir às provocações de Satanás. Ah, queridos, certa vez um jovem chegou para mim: pastor, eu vou para a festa de formatura. Eu digo: amém, meu filho, mas eu queria lhe apresentar a minha namorada. Eu digo: é crente? Não. Eu disse: já teve problema. Já teve problema, mas eu quero conhecer a moça. Ele: aqui está minha namorada. Eu digo: misericórdia, isso não é namorada, meu filho, isso é um pacote de tentação. Você é pronto com essa mulher? Ele olhou para mim: não, pastor, mas eu sou crente. Amém. Até hoje ele não apareceu na igreja, nem sei o destino desse jovem. É dessa forma que o mundo nos apresenta as atrações, sensualidades, provocações, oportunidades. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu vi no WhatsApp de algumas pessoas propostas indecentes, pessoas que pregavam o reino, viviam da palavra e trabalhavam 24 horas por dia na igreja, e de repente caíram em tentação. Se esqueceram de deixarem suas vidas serem conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Se alimente da palavra, viva a palavra, pregue a palavra, para que em ocasiões como essas, toda a igreja possa dizer: eu resisti às tentações, eu resisti ao orgulho, eu resisti à soberba. Eu posso dizer: eu vou celebrar aqui na terra, tanto no céu, o reino de Deus, porque Deus tem reservado para a minha vida eterna. Nós precisamos nos alimentar da palavra, viver a palavra, pregar a palavra. Diz o texto bíblico: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E ele faz uma advertência: e grande trevas serão. Olha, quando o diabo chegou para Jesus e disse: olha, tudo isso eu te dou, enxergue o que está em suas mãos, veja o que você pode fazer com todo esse patrimônio, com a fama que todo homem quer. Você pode comprar, vender o que quiser. Ah, meus irmãos, mas os olhos de Jesus Cristo estavam voltados para o reino de Deus. Glória a Deus. Cuidado, meu irmão, com o que você anda olhando. Diz a palavra que não tenha nada oculto que não venha a ser revelado. Cuidado, meu irmão, com o que você está vendo. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com as pesquisas que você está fazendo. Porque cedo ou tarde, diz a palavra, e como a palavra não falha, o oculto será
revelado. E diz o texto bíblico ainda que o ímpio não vai resistir na congregação dos justos. Tudo que é impuro, tudo que é fraudulento, Cristo vai limpar a igreja para a glória de Deus. O reino de Deus precisa ser pregado, mas primeiro eu preciso estar cheio do Espírito, viver o Espírito, andar no Espírito. Segundo, eu preciso me alimentar da palavra, viver a palavra e andar na palavra. E em terceiro lugar, para que a celebração do reino de Deus seja completa, os meus olhos têm que enxergar não a fama deste mundo, não a sensualidade deste mundo, não os padrões de vida deste mundo, mas o reino de Deus. Diz o texto bíblico que Jesus teve a autoridade de repreender a Satanás. Meus irmãos, nós não escutamos ninguém. A maioria das pessoas com quem eu me relaciono, eu não escuto em forma alguma elas dizerem: está repreendido em nome de Jesus, sai Satanás. Levam tudo na esportiva, na brincadeira. É meu amigo, é minha amiga, eu não posso falar uma coisa dessa. O texto bíblico, meus irmãos, nos ensina e nos estimula que nós devemos desagradar os nossos amigos para herdarmos a vida eterna. Não adianta você viver em função das pessoas, agradando as pessoas e perder a sua alma. O reino de Deus é real, a vida eterna é real, Jesus Cristo é real, e quem estiver firme na palavra será salvo em nome de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma advertência sobre a justiça de Deus. Todas as vezes que você ouvir falar da justiça de Deus na Bíblia, obrigatoriamente eu tenho que me relacionar bem com todos. Não importa se a pessoa com quem eu não converso há muito tempo desagradou, me desanimou, me decepcionou. A Bíblia diz: você tem que estar em comunhão com todos. O reino de Deus só tem sentido se a nossa vida for conduzida pelo Espírito. Se nós nos alimentarmos da palavra, se os nossos olhos forem bons, e se eu tenho paz com todos os irmãos. Jesus conseguiu sobreviver ao deserto. Nós somos conduzidos ao deserto todos os dias, porque nós vivemos em uma sociedade que não valoriza os princípios cristãos. Vivemos em uma sociedade que desprezou o verdadeiro significado da família. Vivemos em uma sociedade que tudo é liberal. Eu posso? Pode. Faço? Faça. Eu me lembro, amados irmãos, que na minha igreja o ministério de louvor foi cantado. Eu não tinha chegado ali na igreja. Quando eu cheguei da porta da igreja, eu já fiquei um pouco contrariado. Existia, irmãos, uma moça com um decote no altar. Eu disse: misericórdia. Eu cheguei próximo dela e disse: irmã, por favor, desça. Ela: por quê, pastor? Desça, irmã, por favor. Mas por quê? Porque a forma que a irmã está vestida não é por essa menina. Ela disse: eu vou dizer à minha mãe. Eu disse: fica à vontade, mas desça em nome de Jesus. Não tem como. Nós não podemos deixar o espírito da sensualidade invadir a igreja e nós olharmos para isso e entender como algo normal. Não é normal. Normal é pregar a palavra, normal é viver a palavra, é andar em espírito, é viver de acordo com a vontade de Deus. A igreja, aparentemente, ela pode até estar em desvantagem,
mas quem conduz a igreja de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, o reino de Deus, ele será celebrado. Nós iremos viver intensamente o reino de Deus. Mas escute o que eu vou dizer: nada na Bíblia é de graça. Nada é de graça. Nós só encontramos proposta de graça na Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá você pode tudo. Mas aqueles que querem viver verdadeiramente o reino de Deus, a Bíblia impõe condições. Viva no Espírito, viva na palavra, veja as coisas com os olhos de Cristo, não ceda à sensualidade, e viva dentro da igreja aquilo que Deus determinou para todos nós. Aí o reino de Deus tem significado. Depois do deserto, a partir do capítulo 5 até o capítulo 10, Jesus começa a ensinar, ele sai pronto. Ele sai pronto para pregar o Evangelho. Escute o que eu vou dizer, igreja, em nome de Jesus. Esteja pronto para pregar o Evangelho. Não perca tempo com coisas banais. Concluindo, sabe qual é a mensagem que eu tiro de Jesus quando ele sai do deserto depois da tentação? Ele está dizendo o seguinte: olha, pastor Albertão, pastor Walter, pastor Estevão, olha a Igreja Batista em Cavaleiro. Eu saí pronto, ileso, maduro, certo do que eu quero. Eu saí para pregar o reino de Deus. É por isso que no livro de Mateus, capítulo, versículo 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se relacione bem com os outros, e as outras coisas serão acrescentadas. Esteja pronto, meu irmão, para a tentação. Esteja pronto. Esteja apto. Seja um sujeito, um homem e uma mulher que suporta a tentação, que ignore a tentação. Sabe o que é que vai acontecer? Sairemos prontos para pregar o reino de Deus. Fortes para pregar o reino de Deus. Equilibrados para pregar o reino de Deus. E experientes. Paulo, quando está instruindo os futuros pastores, nas suas 13 cartas que ele escreveu, ele faz uma série de advertências para que a igreja ela seja uma igreja forte, com alvo, com objetivo, uma igreja onde sabe que o lugar que vai chegar, uma igreja equilibrada. Sabe o que é que ele vai dizer? Olha, aqueles que vão representar a igreja tem que ser esposo de uma só mulher. Aí, meus irmãos, já eliminava muita gente. Aqueles que querem andar na igreja, pastorear a igreja e viver a igreja, tem que dominar bem a sua família. Não existe nenhuma diferença no reino de Deus. Não existe. O reino de Deus na igreja é muito maravilhoso. Mas veja como está o reino de Deus na sua casa. Comece a se preocupar com isso. A celebração da glória do reino de Deus, 82 anos de existência aqui em Cavaleiro. Meus irmãos, eu não duvido que é uma igreja que resistiu a todos os tipos de tentações, de provocações, de insultos. Mas vocês estão aqui hoje celebrando este momento com esse tema, porque tem uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe a chama do Espírito se apagar, muito pelo contrário. A partir de hoje, vocês vão sair daqui renovados, cheios, alimentados, para dizer ao mundo:
Jesus Cristo é a nossa única esperança. Louvado seja o Senhor.